também dou graças a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, pela bondade de Deus e a sua misericórdia com a minha pobreza, com a minha alma tão pobrezinha. Eu louvo a Deus pela salvação proposta a mim e a todos, guardando sua palavra. Veremos a face de Deus como ela é. Quero agradecer a Deus pela família que Ele me deu, uma esposa, 3 filhos, tem abençoado o nosso lar e tem guardado nós, nos abençoado de forma incrível, irmãos, com milagres, com socorro, com providência. Como é a primeira vez que eu estou congregando aqui, eu quero contar uma obra, que é a obra do perdão. Eu cresci, amados irmãos, em uma família muito violenta. A minha família, irmãos, ela guerreava com outra família parente, porque era a família do meu avô com a família da minha avó. Era uma briga política. Eu sou natural da cidade de Exu, Pernambuco, e as famílias se matavam pelo poder político. E o meu pai foi assassinado, eu tinha 4 anos. E era assim, irmãos, um vinha, matava o outro, vingava, o outro vinha, e isso deu até na época Globo Repórter, tem um documentário bem antigo sobre minha família lá em Exu. E aí, irmãos, nós fomos embora. Não só perdi meu pai, como tios, como parentes, primos. E eu louvo a Deus que Deus, Ele nos acha, né? Mas Deus preparou, irmãos, uma família muito sofrida. E nessa família sofrida, nós aprendemos a conviver com o sofrimento. Minha mãe ficou viúva, ela tinha 32 anos, com 5 filhos. E nós éramos pobres, pobres, pobres. Vocês querem saber como era meu café da manhã? Nosso era chá de casca de laranja, de folha. Minha irmã mais velha tirava as folhinhas de laranja, fazia o chá e nós comíamos aqueles biscoitinhos. Era uma mãozinha assim na sacola, parece que estou vendo aquilo. Era uma mãozinha de biscoito para cada um dos menores e uma jarra de chá. Esse era o nosso café da manhã. Minha mãe acordava de madrugada para ir ao matadouro para aparar sangue dos animais que eram sangrados, bois, para cozinhar. E nós comíamos, irmãos, sangue cozido com arroz. Esse era o nosso café. E a janta, irmãos, minha mãe mandava nós ir para a casa dos parentes, cada um. Você vai para a casa do tio, você vai para a casa dele, para ver se a gente angariava alguma coisa. Essa foi a minha infância. E crescemos naquele ambiente tóxico, irmão, muito ruim. E o espírito de vingança entrou no meu coração, porque eu via meus tios falar, meus primos mais velhos, sobre isso. E eu queria fazer isso a todo custo. Quando eu pedi um brinquedo à minha mãe, eu lembro, ela dizia: eu não posso, meu filho, você não tem pai. Aí eu ia chorar no quarto e aquilo me dava uma raiva. Eu dizia: é porque eu não tenho pai. Mas não tem nada não, eu vou matar esse homem. E, irmãos, minha família, ela tentou 3 vezes fazer isso, irmãos. Não se perdoa aqui que meu cinto saiu. Parece que a obra vai ser grande, né? Peraí. Tudo na vida tem propósito, até o cinto cair. Mas, assim, queridos, eu louvo a Deus que mesmo doente, né, com aquela infância turbada, eu tinha algo no meu coração. Eu sei que isso, irmãos, vinha de Deus. Eu sempre tive coragem, eu sempre fui ousado naquilo que eu queria, e eu coloquei isso no meu coração. E eu com 17 anos eu já tinha a minha primeira arma. Nós fizemos coleções. E Deus, como Ele é maravilhoso, irmãos, Ele nos encontra na hora certa. Hoje Deus vai encontrar aqui com alguém de forma diferente. E eu não conseguia fazer outra coisa a não ser pensar nisso. Mas como não deu certo, eu conheci o Evangelho, Deus me chamou. E aí as pessoas, a família que perguntava: e agora? Vai fazer o quê? Agora eu perdoo. Agora não dá mais para matar ninguém não. Vou perdoar. Mas também eu não quero nem ver. E isso era o que estava no meu coração. Eu falava que eu perdoava e não queria ver. E essa foi uma grande lição. Quantos aqui dizem: perdoa, me fez aquilo, mas não quero nem ver a cara. Perdoa não. Você não perdoou. E eu estou vendo um monte de carinha aqui que não perdoou. E assim, irmãos, Deus me ensinou de uma maneira diferente. Deus me disciplinou. Não, deixa eu dar uma palavra mais. Deus me avessou para me mostrar do lado de dentro quem eu era e a forma como eu via a obra totalmente diferente. Porque quem fala, irmãos, que perdoa e não quer ver, não entendeu o que é perdão. E essa lição foi muito dura para mim. E, irmãos, eu não tinha como fazer aquilo, porque ver não tinha como, só se eu fosse até Ele. Então eu
me aquietei com aquele pensamento de estar perdoado, né? Só que Deus, irmãos, ele chega um tempo que ele se encontra com cada um de nós. Bom, eu tinha um clube de dança na cidade, nunca tinha lido uma Bíblia, nunca tinha me ajoelhado, feito uma oração. Mas quando eu obedeci a Deus, que o Evangelho chegou, que Deus se apresentou para mim, uma grande prova, irmãos. Eu contratava bandas, cantores, e eu pensava que eu era feliz. Mas quando Deus mostra para nós que dinheiro, que posição, que nada disso consola, e eu entendi, hoje na sabedoria de Deus, olhando as Escrituras, eu entendo que Deus, ele nos fez, não foi com defeito, não, ele nos fez com um vazio existencial. Ele não vai deixar nada dessa terra preencher o nosso coração. Pode ser rico, pode ser famoso, pode ser quem for. E a gente vê direto essas notícias. Um ator deu tiro na cabeça, outro se suicidou. Tinha tudo, menos Deus. Deus é o quebra-cabeça da alma que vive com o vazio existencial. E hoje Deus vai colocar essa pecinha nesse vazio, você vai sair daqui preenchido e preenchida. Glória ao Senhor. Então o Senhor preencheu meu coração com a sua palavra. E de vez em quando a gente ia almoçar na casa da minha sogra. Ela era saudosa, Deus recolheu ela na pandemia e da piedade. E após o almoço eu lembro um dia que eu deitei no sofá da casa dela e ela olhou para mim e falou: mas que obra bonita. Porque, irmãos, ninguém tirava uma arma da minha cintura, nem para dormir, isso era debaixo do travesseiro, tirava só para tomar banho e para guardar debaixo do travesseiro. Mas louva a Deus, a arma saiu da minha cintura e entrou aqui um canhão no meu coração, a arma mais poderosa da terra, sua palavra. E ela olhou para mim e disse: que obra bonita Deus fez em você. Deixa eu fazer uma pergunta, meu filho. Você perdoou mesmo o assassino de seu pai? Aquilo me deu um nó, irmãos. E quando falava nisso, parecia que alguém estava botando o dedo numa ferida aberta. Não, doía, eu já me dava um nó e começava a chorar. Aí ela olhou para mim e falou: perdoa não. E isso foi me incomodando. Como eu já tinha fechado o clube, fui trabalhar, irmãos, com vendas. E eu estava a 800 quilômetros da minha cidade, na capital de Alagoas, que é Maceió. Eu estava fazendo um treinamento de vendas. E terminou o trabalho, eu fiquei no relatório procurando, boca a boca, não tinha GPS, até que eu localizei a igreja. Depois voltei para a pousada, tomei banho e vim congregar. Igreja grande, sentei lá atrás e fiz minha oração. Deus, fala comigo hoje, estou tão longe de casa. E Deus, de fato, tinha um encontro marcado comigo, irmãos, naquela noite. Vocês creem que Deus marcou aqui hoje com cada um de vocês? Hoje é um grande dia. E para mim era um culto comum, só que na hora da palavra Deus de novo mexeu com as minhas entranhas. E Deus usou do irmão e disse: entrou alguém aqui de longe, você era malvado, seu coração era perverso. É verdade. Mas eu troquei teu coração, teu pensamento, tuas vestes. E para você saber que foi Deus que te trouxe aqui, hoje Deus te diz: aquele que você queria tirar a vida, um dedo acima, eu lá atrás, aquele que você queria tirar a vida, Deus te trouxe aqui para dizer: vai levar para ele a vida eterna. Me diga como é que gerencia uma situação dessa, irmãos. Como é que digere isso? Como é que administra uma criança com trauma que cresceu, amadureceu, casou pensando naquilo? E como faz isso? E aí eu me desmanchei, chorei. Por quê? Irmão, se Deus tivesse falado comigo na região que eu moro, eu não acreditava, porque muitos conheciam a minha história. Deus me tira do lugar para poder mostrar, para mim não duvidar. Se tiver alguém aqui, Deus precisar tirar daqui para fazer uma obra na tua vida, Deus tira, viu? Até você entender que Ele é Deus. Foi assim comigo. E parecia que o peso do teto da igreja tinha caído sobre a minha cabeça. E eu falava: meu Deus, como pode isso? E eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Mas eu fiquei assim com raiva de Deus, irmãos. Eu não posso mentir, Ele está vendo aqui, Ele está assistindo cada um de nós. Eu fiquei com raiva de Deus. Eu não aceitava aquilo. Por quê? Porque eu dizia: é Ele que tinha que vir, Deus. Na minha oração eu falava com Deus, aborrecido. Era Ele que tinha que vir me pedir perdão. Ele tirou meu pai de mim, o direito de eu conhecer meu pai, de eu abraçar. Irmãos, aquilo. Quando nós estamos feridos, nós queremos punir quem nos feriu. Nós queremos castigar. Quando não diz, né? Nós queremos que Deus puna, castigue, mate. Só que no reino de Deus, no mundo espiritual, quem tem que liberar perdão é quem foi ferido. Tem alguém ferido aqui que vai ter que liberar perdão para o bem da tua alma. Não foi difícil entender isso, irmãos, mas fiquei na luta. Não contei isso para meu irmão, que também já era, eu fui o primeiro, depois eu chamou ele uns 3 anos depois. Que meu irmão, se eu era violento, ele era muito mais. Eu não tinha
Eu não tinha ambiente, irmãos, para tocar nesse assunto com meu irmão, sobre ele. Como ia falar sobre isso? E Deus revelou para ele num sonho. Ele falou assim: meu nome é Meton. Ele falou: Meton, Deus só vai nos abençoar quando nós for pregarmos para Dedé. Eu arrepiei quando ele falou isso. Dedé é o apelido dele. Era o apelido quando ele saiu da nossa cidade. E aí eu digo: meu irmão, sente aí que eu vou te contar uma. E aí quando ele sentou, eu digo: Deus já falou comigo há 3 anos e eu não consigo falar contigo sobre isso. Ele é muito disposto. Ele disse: então vamos agora. Eu digo: não, peraí. E fiquei, irmãos, e Deus deu sinais, Deus deu revelação. Eu pedi sinais impossíveis, Deus fez. Um dos sinais, irmãos, foi o meu irmão, esse meu irmão mais velho. Ele não acreditava na evidência de novas línguas, ser batizado no Espírito com evidência de novas línguas. E isso aconteceu comigo poucos meses de crente. E ele ficava me perguntando: como é isso? O que é que tu sente? Eu digo: meu irmão, eu não consigo te explicar. Eu só sei que é uma presença de Deus, como a gente se alegra para dar glória. E eu quero louvar a Deus e vem na minha boca umas palavras diferentes. E eu não sei nem o que é que eu digo. E aí ele fez a boquinha assim e disse: acredito não. Mas é o que? Não sei te explicar. E ele era uma pessoa muito incrédula nessa parte. Ele tinha que ver, tinha que sentir. E ele não sentia isso. Ele disse que se ajoelhava e não sentia nada. E aí eu peguei, irmão, essa oportunidade e joguei para Deus. Eu digo: aí, tu não mandou? Se o Senhor me mandou mesmo, confirmou, agora sela ele para me ver se eu tenho que ir mesmo. Para quê, irmão? Uma semana depois, nós estávamos orando, os irmãos ali, Deus batiza ele, que eu olhei e digo: pronto, agora. Era como se Deus estivesse dizendo: e aí, menino, tu vai agora ou não? Então, sempre a gente busca, tem gente aqui buscando fuga para não perdoar. Você só vai sofrer. Melhor ir logo, melhor abrir logo esse coração teu, avessar ele como Deus avessou o meu, e dizer: Senhor, eu vou lá, e perdoar. E aí tive que ir, irmãos, mas como eu ficava sempre buscando desculpa, eu comecei a pedir oração para ver se Deus fazia movimento. Pedi oração na região lá, e aí chegou no ouvido de um ancião de Salgueiro, que é um conservo nosso, um ancião. Ele me ligou para perguntar se aquele pedido de oração que tinha chegado na região dele está a 160 quilômetros da minha cidade para dele. E aí a gente começou a pedir oração e chegou lá. E ele me ligou para saber se era verdade. Falei que sim. Aí ele disse: irmão, deixa eu ir junto, eu quero ver essa obra, pessoalmente. E aí nós fomos até a cidade dele, de Salgueiro, inclusive encontrei ele hoje na reunião. E aí ele disse: irmão, vamos lá. Saímos, irmãos, 1.200 quilômetros da nossa cidade, a cidade do homem lá. Chegando na cidade não tinha um crente, procuramos de igreja e perguntando: não tem um crente aqui? Não, até que alguém disse: tem um casal ali que parece que são crentes. Eles fazem umas reuniões, encontramos, era irmão nosso. A obra estava iniciando na casa da irmã Ana. A cidade é Riachão das Neves, Bahia, fica 50 quilômetros de Barreira. Encontramos ela, casinha simples, era um salãozinho de cabeleireiro dela. Ela afastava o lavadorzinho, afastava a cadeirinha e ali botava umas cadeiras de plástico e fazia as reuniões, os irmãos vinham, enfim. Contamos para que estávamos ali naquela missão. Ela disse: eu conheço esse homem, eu conheço essa família, eu levo vocês lá. E aí fomos, Fomos orar primeiro. E quando fomos orar, nos ajoelhamos, fiz a oração. E quando levantamos da oração, eu olhei para meu irmão, ele estava da cor dessa parede aqui, sem sangue, pálido. E como eu conheço meu irmão, eu digo: vai matar o homem. E aí falei para ele: você vai ficar lá na esquina, o ancião vai entrar com o casal, e depois que eles entrarem aqui e fecharem a porta, eu vou ficar ali na areazinha ali ouvindo a conversa e vou ver a hora que dá para entrar. Porque eu tinha medo de acontecer uma tragédia, irmãos? E a maior guerra que eu tinha, só que eu não falava isso para eles, mas a guerra que eu tinha era que o inimigo dizia que eu não ia suportar. O inimigo dizia: você não é convertido, você não perdoa, você não vai aguentar olhar para a face dele. E que luta, irmãos, que guerra, até o final, essa luta. Só que o inimigo, ele sabia o que Deus ia fazer. Por isso que ele, irmãos, quando o inimigo investe para colocar no coração do ser humano uma mágoa, é porque ele sabe que no dia que você descobrir que você tem que jogar isso fora, você vai ver a tua vida mudar 360 graus, como mudou a minha. É a luta do céu contra o inferno, lá dentro de nós. E aí eles entraram, o ancião entrou com um casal, eu fiquei ali logo na porta, ouvindo a conversa. Irmãos, pensa no arrudeio que o ancião fez. Eu acho que de 10 a 15 minutos, para mim foi uma eternidade, ali em pé. Teve hora que eu parei, eu digo: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Combate. Até que ele nos anunciou, dizendo que nós queríamos fazer uma visita àquele senhor. Disse que nós éramos crentes, que nós tínhamos enviado ele ali, ele veio de Pernambuco, para saber se ele aceitava uma visita nossa, que a gente tinha conseguido, e queria falar de Deus para ele. Claro que ele não acreditou, E aí, ele respondeu assim, eu estava ouvindo atrás da porta a conversa, ele disse: não, quando você chegar lá no Pernambuco,
Diga para eles que marcam um dia que eu vou esperar eles aqui. Aí o ancião falou assim, num tom de voz mais alto, que era a hora que eu tinha que entrar. Eu entendi. E ele disse, não precisa mandar recado não, eles estão aí fora, bem forte. Como se diz, eu estou mandando um código, se não entrar agora, não entra mais não. Aí, irmãos, eu vi quando a cadeira arrastou assim, ele ficou em pé. Ele disse, não tenho tempo não, eu vou trabalhar agora. Aí eu peguei no trinco, o inimigo falou, matou teu pai lá, você vai morrer na sala da casa dele. E aí eu pus a mão no peito, fechei os olhos e falei, Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue. Virei o trinco, empurrei a porta, falei, a paz de Deus esteja nesse lar. Um dos sinais que eu pedi a Deus, Deus cumpriu. Do jeito que ele estava em pé, ele ficou duro, Deus paralisou ele. Eu tinha pedido isso numa oração na estrada. Eu estava numa guerra, irmãos, numa guerra. E eu pedi para o ancião parar o carro antes de nós chegar na cidade. Eu digo, irmão, para o carro. O que foi? Para o carro. Por favor, ele parou. E eu, irmãos, eu era porteiro na época. Eu peguei a mão do ancião, peguei do meu irmão, não deixei nenhum ancião abrir oração. Já abri, já nos ajoelhamos ali, eu fiz a Deus esse pedido. E Deus, eu tenho sinal, tenho confirmação, tu falou comigo, mas o inimigo está aqui me acusando. Eu quero que tu paralise esse homem quando nós entrar naquela casa. Deus cumpriu naquela hora. O homem ficou duro ali, não teve força de sair. A mulher dele, irmãos, que era minha tia, ele era cunhado do meu pai, uma tragédia de família. E ela, irmãos, quando eu olhei a cara da minha mãe, e aí ela já correu, me agarrou, gritava, meu Deus, e chorando. E aí eu não sei, irmão, se era porque ela também não acreditava que a gente estava ali para falar de Deus, mas ela parece que ela travou meu braço assim, ó, um abraço, como se diz, daqui você não sai. Mas gritava e chorava, aí eu fui consolando, falando para ela baixinho, minha tia, eu vim trazer paz e alegria. Aí ela foi me soltando, aí eu fui fazendo carinho na cabeça dela, quando ela me soltou, em prantos, aí eu olhei para ele, estava do meu lado, assim, né, olhando assim, meio. E aí eu estirei a mão para ele, irmãos, quando eu toquei na mão dele, eu falei, o senhor tá bem? Irmão, quando eu toquei na mão dele, todos os demônios foram embora. Ali foi a minha cura. Eu senti, aleluia, glória a Jesus. Ali eu senti, irmãos, uma paz de espírito. Ali antes de eu falar nada, eu senti a missão cumprida. E a minha alma teve dó da alma dele. Olha o que o inimigo faz para nós nos aproximarmos, para nós não liberar perdão. E sentei primeiro do que ele, e ele dura ali. Eu fui, dei 3 tapinhas na perna dele assim. Eu digo, o senhor, senta aí para a gente conversar. Ele sentou. Eu falei para ele, olha, Deus ama a sua alma. Se Deus não amasse, nem vivo o senhor estava mais. Ele falou, é mesmo. E aí, irmãos, ali foi uns 10 minutinhos de conversa. Meu irmão entrou, chamou ele, deu um abraço nele. Aquilo foi um momento forte. Meu irmão já tinha entrado já corado, né? E falamos 1 hora mais ou menos para ele. Deixamos Bíblia na área e viemos embora. Missão cumprida, né? Pelo menos para mim. Isso foi no ano de 2000. Irmãos, passou 14 anos. 14 anos eu acordo numa madrugada com falta de ar. Minha garganta tapada. Buscando ar. E aí eu ainda ia chamar minha esposa que estava dormindo. Quando eu estirei a mão, o Espírito Santo falou comigo que não era para chamar ela. Por quê, irmãos? Quando vocês conseguirem fazer isso, vocês vão ver. Quem está livre, irmãos, de mágoa e de raiva e de ódio e consegue perdoar, qualquer coisinha, nós sentimos que Deus quer nos cobrar algo. Sentimos. E aí eu ainda estirei a mão, não vai resolver. Ela vai lá tribular e você que está aí não vai receber. Eu me ajoelhei e comecei a falar com Deus. Foi ali quando eu comecei a abrir as portas da consciência. Por que eu falo isso? Porque você pode enganar qualquer pessoa, menos a tua própria consciência. Você sabe quando é. Avisa, né? E aí eu abri a porta e fui lá na empresa. Digo, meu Deus, será que eu magoei algum irmão? Será que eu falei alguma coisa? Fiquei ali lembrando quem eu andei, quem eu falei. Não. Voltei. E aí já na hora veio a igreja. Eu falei, meu Deus, será que eu preguei alguma bobagem? Se eu preguei, eu me reconcilio, eu me retrato. E fiquei ali, irmãos, imaginando. Eu até falo isso, irmãos. Quando a Irmandade, porventura, veio algum homem de Deus aqui que falar alguma palavra, só tem santo e perfeito aquilo ali, ó. Mas bem-aventurado é o homem que reconhece seus próprios erros e tenta corrigi-lo, né? E assim, amados, aquilo não me acusou, eu também fechei aquela porta, voltei, e aí falei com Deus na oração, o que tu quer de mim, Senhor? Estou bem no meu trabalho, estou bem na igreja, estou bem com a minha esposa, estou bem com meus filhos, nada me acusa. O que tu quer de mim? Eu preguei para o assassino do meu pai. Não, eu falei isso, me desceu uma presença. E o Espírito Santo falou comigo, e eu conheço a voz de Deus, irmãos. Como a igreja sabe quando é Deus. E foi falado para mim, a obra que Deus começa, Ele termina. Volte e vá batizar o assassino de seu pai. Com 14 anos depois. 14 anos, Deus guardou aquilo de mim, escondeu. Para mim estava resolvido. Mas você não tem noção do tanto que eu senti aquilo. Primeiro chorei e fiquei maravilhado por Deus guardar aquilo de mim tanto tempo. E o que aconteceu, irmãos?
Fiquei ali chorando de alegria. Terminou a oração, deitei, dormi o restinho da noite. Mas quando eu deitei, cadê o homem que estava com falta de ar? Já não tinha mais. E eu entendi que era Deus tocando às vezes na carne nossa para nos despertar, para a gente fazer a vontade dele. Às vezes não é, Deus não castiga ninguém. Ele só doutrina. Ele só nos treina. E eu louvo a Deus, irmãos, que terminou a noite, pela manhã falei com a minha esposa, ela disse, então vá. E aí, autorizado por elas, tem que ir, né? Liguei para meu irmão, convidei ele de novo, só ele convidei. E aí liguei para o ancião de Barreiras, que é regional lá, e eu até hoje não conheço ele se chama Joaquim. E isso foi em 2014, está se completando 10 anos que eu fiz essa missão. E eu pedi autorização para fazer aquele batismo especial e contei para ele essa revelação e também a primeira ida minha lá. Ele me autorizou e aí nós fomos. Isso, quando nós chegamos naquela cidade, já tínhamos o endereço, porque fomos a primeira vez, ele estava na porta da casa, parecia que estava esperando a gente. O ambiente foi outro, entramos, já perguntei para ele, cadê minha tia? Ele disse, está lá dentro. E aí nós entramos, eu e meu irmão, estávamos de paletó e gravata. E quando ela saiu, ela disse, meu Deus, ela fez assim, meu Deus, eu tive um sonho ontem, que 2 pastores chegavam e levavam Duda embora. Eu digo, mas nós viemos carregar ele para Deus mesmo. Deus mostrou para ela, em visão, que sinal bonito. E aí, sentaram no sofá na sala e ali era 11 e pouco da manhã. Eu preguei até 3 horas da tarde, em pé. Eu não senti sede, não senti fome. Era uma fonte que saía de mim. E tudo que Deus me dava era, assim, sobre tudo. Vocês imaginar, Deus me deu ali. Nem eu vi. Querido, vamos pausar aqui, só para contar aqui. Tem alguém que se acidentou e tem um carro atrapalhando ali. O carro é o quê? Jeep Compass, placa FTL 4F33. Por favor, vá rapidinho ali, desobstruir o ambiente. Deus que abençoe, querido. Irmãos, e o que aconteceu? Naquele momento, irmãos, que o servo de Deus autorizou, que chegamos lá e eu preguei esse tempo todo, eu fiz a última pergunta para ele. Falei, o senhor entendeu agora por que eu estou aqui? Ele entendi. E aí meu irmão fez a pergunta-chave. Disse, o senhor quer se batizar? Ele disse, só se for agora. Aí eu já peguei a chave do carro, vai lá pegar o tanque. Meu irmão pegou o tanque portátil. Ele, irmão, foi quem me ajudou a montar o tanque. Ele foi quem encheu comigo o tanque. Você precisa ver, uma casinha bem simplesinha, bem pobrezinha, irmãos. Ele ganhou na época, foi o prefeito da cidade que mandou matar meu pai. Ele ganhou, irmãos, uma casa, um carro novo e um mercado. Quando nós chegamos lá, ele estava miserável. Um detalhe, ele estava, na época, ele estava limpando a sala dos presos na cadeia para ganhar um salário mínimo e sobreviver. Miserável. Nunca vi o diabo dar nada para ninguém. E assim, irmãos, eu pedi que ele sentasse, né? Porque eu já tinha pregado tudo. Eu li um versículozinho onde fala de batismo. Senta aí, por favor, dentro do tanque. E ele sentou no tanque. E aí eu me ajoelhei do outro lado para fazer a oração na cabeça dele. E foi esse momento, para mim, dessas obras, foi os 2 impactos que eu tive, irmãos. A primeira vez, quando Deus falou comigo na igreja, aquilo mexeu comigo. E essa segunda, quando eu estava efetuando o batismo, que eu estava orando, e no meio da oração eu ouvi Deus falar comigo. Essas mãos que queria tirar o sangue dessa vida, está passando a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou descer a sepultura com essa imagem, irmãos. Com essa cena. Mas de missão cumprida, irmãos. Emergi, quando ele se levantou, estampou um rosto, um sorriso, né, no rosto. A minha tia já tinha feito um cafezinho. Sentei numa mesinha bem simplesinha, irmãos, na casa dele, do lado. Comi pão de queijo, tomei café. Quando se levantamos, eu abracei ele. Beijei com o ósculo santo o meu inimigo, que agora é nosso irmão em Cristo Jesus. Por que é que você não quer perdoar o teu irmão e a tua irmã? Se Deus mandou perdoar amar nossos inimigos. Ele não disse ame os irmãos, ele disse amai vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Entenda uma coisa, amada igreja. Nós não lutamos contra pessoas, são contra demônios, não contra carne e sangue. Olha o que é que o inimigo está fazendo. Vou dar um recado aqui, irmão, perdoe. Olha o que é que o inimigo está fazendo com a tua vida, te fazendo criar raiva de pessoas, de irmão, de sangue. Será que não tem gente aqui que bloqueia até a família? Aleluia. Minha mãe falou isso, meu pai, meu irmão. Quer um conselho? Não foi ele, não foi ela. Tem uma palavra linda, irmãos, que inclusive essa palavra, tudo parece que, como diz Romano, né, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.
A palavra da minha ordenação foi a palavra que mexeu comigo, porque foi aquela que diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se a luz que há em ti são trevas, teu corpo está escuro, tenebroso. E aí, o que eu entendi dessa palavra? É a forma como nós vemos as coisas. Se o nosso olho é mau, então a gente vai atribuir nossa dor a alguém, porque nós não estávamos resolvidos espiritualmente, não estávamos com luz, não tinha perdão em nós. E aí nós pegamos o lixo, porque uma palavra fere, uma palavra tem poder, tanto ela dá vida como ela mata. E alguém que vem, irmãos, envenenado pelo outro, fala a palavra e a gente pega aquele lixo e joga dentro da gente, e aquilo adoece. Tem coração sangrando que hoje Deus vai fechar essa ferida em nome do Senhor Jesus. Você sabe o que é mágoa? Mágoa é má água, água suja dentro de você, circulando, pensamentos, lembrança, anos passam e você não consegue sair desse estado doente emocional. Hoje é o dia da tua cura. Glória a Jesus. O primeiro órgão que Deus fez foi o coração. Não tem cabeça nem nada. O coração, que quer dizer amor. E aí, em vez de nós guardarmos amor, nós vamos guardar dor, mágoa, raiva. Olha a geração que nós estamos. O povo de Deus não tem consciência. A ciência já está aí avisando para todo mundo que quem guarda mágoa vai desenvolver um câncer no corpo, em alguma parte. Aleluia. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Perdoe. Ligue. Peça perdão se magoou. Se te magoaram, ligue e diga: eu te perdoo. E se a pessoa não quiser aceitar, você está livre. Diz que não gosta e guarda a pessoa dentro. As lembranças, parece que alguém fala, você sente dor. De novo, se reporta aquilo ali. Tira isso do teu coração. Hoje é dia de libertação, irmão. Aleluia. Deus quer dar paz. Não podemos sair daqui assim, não. Nós temos que sair daqui acertado. Precisamos sair daqui acertado. Eu sei o que eu estou dizendo. Deus fez essa obra comigo para... primeiro o meu bem, porque quem libera perdão, preste atenção nisso aqui, é melhor para quem libera do que para quem é perdoado. Para mim foi melhor fazer isso, só que a guerra, o peso que eu carregava, e o inimigo que enchia aquilo da nossa cabeça, com a nossa podre razão, podre justiça, eu tenho razão, é isso que o inimigo quer. Quem colocou isso no teu coração foi o inimigo, mas hoje você vai ficar livre em nome do Senhor Jesus. Que razão? Tem um ditadinho do meu avô, que ele não era crente não, o meu avô materno. Ele era um sábio. A minha avó era professora. Ele era tão sábio, que é dom de Deus. A minha avó deu 3 dias de aula para meu avô. Ele aprendeu ler, escrever e as 4 operações. Era o maior comerciante da minha cidade. Foi a primeira pessoa que botou um posto de gasolina. Se chamava a bomba, porque era uma bomba mesmo para... só aquela bombinha, né? Sabedoria de Deus. E ele me disse uma coisa que hoje tem tudo a ver. Ele disse assim: meu filho, a razão é o cavalo do cão. E é verdade, quando você se apega na sua razão, no seu direito, que fizeram isso, o inimigo, monta em você e faz da tua vida o que está acontecendo. Até hoje. Hoje o inimigo vai sair da cacunda de alguém aqui. Aleluia. Perdoe. Tira isso. Você vai ver o bem que vai te fazer. Irmãos, a minha vida mudou. Vocês não têm noção. Eu sei, e eu não sou melhor que vocês não, viu? Sou igualzinho. Como arroz, feijão, cuscuz com ovo. É preciso fazer isso. Enfrenta o inimigo. E eu entendi que valentia não era usar uma arma na cintura. Era ter coragem de renunciar esse ego miserável humano, né? E fazer a vontade de Deus enfrentar o inimigo. Crente é aquele que enfrenta o inimigo. Só que o inimigo, ele, muitas vezes está na nossa cabeça, dominando nós. Está muito claro, está tudo aqui, amor. E eu digo isso, olha. Você sempre vai lembrar disso agora. A palavra perdão e amor são sinônimos. Quem ama, perdoa. Quem perdoa, ama. Ninguém ama sem perdoar. Ninguém perdoa se não amar. Então você tem que amar. Não é porque a pessoa merece não. Não, esqueça, tá tudo certo. Você vai perdoar primeiro por causa de você e de Deus, para cumprir o que o Senhor mandou. Aí você vai ver o tapa que Deus vai dar na cara do inimigo. Porque Deus precisa mostrar para o inimigo que você é filha de Deus, que você é filho de Deus, que você perdoa. Quantas famílias estão destruídas com isso, irmão?
E doeu em mim. Mas a minha dor, hoje eu entendo que foi um propósito de Deus para poder curar a igreja, almas. E hoje Deus está curando aqui. E você já está aí fazendo o seu propósito. É difícil, mas você vai conseguir. Você vai exaltar. Esses microfones aqui, é uma profecia. Esses microfones aqui vai levantar homens e mulheres de Deus contando a obra do perdão. E não é para a glória de mim, não. É para a glória de Deus e para a exaltação da tua própria alma. Deus vai fazer obras, irmãos. Assim, louva a Deus, irmãos, por essa grande oportunidade. E saiba de uma coisa. Através do que você vai fazer, da tua ação, você vai curar outras pessoas. A glória é para Deus, irmãos. Eu tenho em relato, centenas de almas que ouviram essa obra e Deus fez outras obras, centenas. Há pouco, eu quero milhares. Que aonde Deus me mandar, eu vou mandar essa obra para salvar aqueles que estão na beira do abismo, né? Outra coisa, Deus falou para mim: você pode ser ancião, você pode ser o que for, se você não perdoar, você não entra no céu. Tem bonzinho não, meu irmão. Deus nos confronta para que a gente se olhe. Eu me olhava e dizia: que lixo que eu sou. Quando fazemos isso, irmãos, quando fazemos isso, a gente se sente filho verdadeiramente. E o inimigo, irmão, que me acusava, que dizia que eu não era convertido, está aqui debaixo dos meus pés. É por isso que o inimigo trabalha na vida de muitos, e muitos muitas vezes não consegue, está travado. Tem gente aqui algemada a vida, a história, bagunça, não consegue perdoar. E sabe o que acontece? Você assinou uma procuraçãozinha para o inimigo, ele está atuando na tua vida. Rasga esse contrato, assine. Quando você libera perdão, você assina uma procuração para esse aqui, ó. Ele vai te proteger, envergonhar teu inimigo, te abençoar nessa terra. Faça isso para você ver. Rasga a procuração do inimigo. Judiou de você até agora e você viu? Valeu a pena guardar isso? Não vale. Se eu soubesse disso antes, eu tinha perdoado bem antes. Então é assim. Ele tem autorização, o inimigo, para trabalhar na vida de quem guarda mágoa. E o Senhor não está nem aí. É livre-arbítrio. Você escolheu. Meu Deus, irmão. Tá bom? Dou graças a Deus por todo o bem, por toda essa maravilha que Ele fez na minha vida, dentre muitas. E aqui quero pedir oração a todos. Amanhã estou retornando para o Pernambuco, minha cidade. Trago saudação da minha esposa, da minha comum congregação, se chama Ipubi, sertão do Pernambuco. Levarei vossas saudações com a santa paz de Deus.